E aí, gente, estamos assistindo ao vivo e a cores a rápida corrosão da democracia americana. E hoje teve mais um passo desse processo. O que aconteceu? O secretário de guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, sim, é secretário de guerra, eles mudaram o nome da Secretaria de Defesa para a Secretaria de Guerra, era um nome antigo, antes da Segunda Guerra. Ele convocou todos os generais, almirantes, todos os altos oficiais das Forças Armadas Americanas do mundo inteiro para uma reunião importantíssima na Virgínia, né? Então foram mais de 800 altos oficiais ali, esperando, poxa, para você parar operações no mundo inteiro, para você mobilizar tanta gente, trazer tanta gente, já é um custo, né? O que será que vai ser decidido ali, né? O que será que vai... Será que vai ter uma nova estratégia com relação à Ucrânia, talvez, ou com relação à China, não sei, alguma coisa muito séria. Acabou que foram 2 horas de discurso e palanque político para esses generais. Tanto do secretário Pete Hegseth, que tem sim uma carreira de serviço militar, mas se notabilizou muito mais pela sua carreira aí sim de comentarista político na mídia americana, e depois uma fala do Donald Trump. Bom, o que o Pete Hegseth falou ali não fugiu muito do script do que é o trumpismo hoje em dia. Uma crítica dura e constante a tudo que é politicamente correto, a tudo que é woke, né? Identitário, com a ideia de que as Forças Armadas Americanas se enfraqueceram porque elas têm muitas políticas de inclusão, mulheres, negros, até pessoas trans, e que isso seria um problema, né, para as Forças Armadas. Então, acabou isso. Não vai mais ter isso, agora vai ser exclusivamente com base no mérito. Eu, para falar a verdade, nem sei dizer o quanto as Forças Armadas Americanas fazem ou não esse tipo de política. Eu sei que elas vendiam, sim, essa ideia de serem inclusivas até como um pouco uma propaganda para ajudar os jovens a quererem se alistar muitas vezes, né? Então, algum nível tinha, mas será que isso realmente atrapalha as Forças Armadas melhores do mundo? Duvido muito. Muito mais provável que, assim como tudo, eles usem essa coisa do woke, do identitarismo, como uma desculpa, como se fosse a grande causa dos problemas, mas no fundo não é, né? Mas enfim, tá lá e agora declarou, agora isso aqui acabou. Ele já vem demitindo muitos oficiais do Exército aí nesses 8 meses de governo, tá? Mulheres, enfim, houve já uma série de demissões, mas, ou seja, querendo dizer, isso vai se intensificar ainda mais. Além disso, resgatou e louvou as antigas virtudes militares de homens guerreiros, tem que ter força física. Soldados têm, né? Não pode ter oficiais acima do peso. Tem que ter mais virtudes masculinas de maneira geral, né? Inclusive falou especificamente de disciplina interna do Exército e do treinamento militar com muito mais discricionalidade para que os sargentos quiserem ali. Então, inclusive, aludindo, quem sabe, até a volta da possibilidade de punições físicas ou, enfim, outros tipos de abuso, porque isso faz parte do fortalecimento ali dos jovens para as Forças Armadas, né? E, além disso, bom, enfim, então, esse treinamento menos regrado, com regrinhas de fora que buscam controlar, né? O combate também menos sujeito a regras e tentativas de cercear as ações dos soldados na batalha, e também uma política de reprimir mais e ter mais dureza contra possíveis delatores. Não querem gente delatando coisas erradas que possam acontecer dentro das Forças Armadas. Não, isso aí não tem lugar para dedo duro, você tem que reprimir isso e ir atrás dessas pessoas. Ou seja, dando a entender que a gente vai ver um exército menos regrado pelo mundo de fora, pelo mundo civil, um exército mais corporativista, né? E também mais leal ao Trump e à ideologia que ele traz, porque quem não está a favor disso, tchau e bênção, é livre para sair. E depois veio o discurso do Trump, um discurso também de palanque político total, falando mal dos democratas, do Joe Biden, como ele sempre faz, né? E mais do que isso, dando um passo além no que tem sido a política do Trump com muitas grandes cidades democratas, que ele diz estão tomadas pelo crime. Entre parênteses, existe mesmo um problema de crime em muitas cidades democratas, embora
muitas delas, como a própria cidade de Washington, que foi alvo do Trump recentemente, esteja reduzindo o crime nos últimos anos. Mesmo assim, o crime é alto em muitas delas, né? E o Trump já fez a política de mandar a Guarda Nacional, né, para essa cidade. Só que a Guarda Nacional é uma força de segurança interna ainda, né? O que ele aludiu agora no discurso dele é um passo muito além disso. É dizer, não, essas cidades estão tomadas pelo crime, elas vivem uma guerra interna, imigrantes ilegais fazem parte disso, porque são eles que alimentam o crime, e outra, elas também são tomadas por esquerdistas radicais, que são parte do problema. Sendo assim, ele quer mobilizar as Forças Armadas, cuja função, em tese, é a proteção externa dos Estados Unidos, quer voltá-las para dentro do país, com a possibilidade de usá-las para impor a ordem em cidades democratas, né? Não seria a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, aqueles enormes protestos que deixaram de ser protestos, né? Passaram a ser, enfim, riots, como é que você diz isso? Enfim, quebra-quebra geral em Los Angeles, lá no início dos anos 90, que foi muito grave. Você teve, sim, a mobilização de forças armadas ali, com o consentimento do governador da Califórnia, inclusive, tá? Não contra a vontade dele. Mas já existe esse uso das forças armadas interno. Agora, o que o Trump tem em mente, de forma quase declarada, ao falar do problema dos esquerdistas radicais, dos democratas, é o uso das forças armadas e das forças de segurança, de maneira geral, para coibir e enfrentar autoridades locais democratas, seja nos estados, seja nas maiores cidades. É o uso político interno das Forças Armadas para reprimir, potencialmente, inclusive, protestos em grandes cidades democratas. É isso que está em jogo aqui. E é isso que o Trump quer. E, de novo, deixando muito claro que quem não for a favor disso, tchau. A democracia americana sempre teve muitos problemas. Inclusive, tem diversos pontos em que eu acho que o Brasil tem até uma democracia mais saudável do que a americana, em alguns pontos, vai. Por exemplo, a questão eleitoral. Aqui é muito mais bem resolvida, mais simples, mais confiável do que o caos eleitoral que os Estados Unidos vivem, que, inclusive, tem muito cidadão que tem dificuldade de votar. Aqui todo mundo vota, basta querer. Temos a lei do voto obrigatório, mas, enfim, na prática, ela não obriga ninguém, né? Só que tem um ponto que os Estados Unidos é tradicionalmente melhor e muito melhor do que o Brasil em questões democráticas, que é a separação entre o militar e o civil. As Forças Armadas americanas não se metem na política. Houve um militar que no primeiro governo Trump apareceu numa foto junto do Trump, num negócio meio planejado ali, montado para uma foto do Trump, no meio de contra uma ameaça dos inimigos ali. O militar apareceu na foto, ele veio a público, constrangido, pedir desculpas por ter feito isso. No Brasil, a gente tinha militar da ativa subindo no palanque junto do Bolsonaro para discursar. A gente tem a mistura total dos militares servindo no governo em várias funções, acumulando penduricalhos, militares promovendo e publicando opiniões políticas, inclusive com ameaças à judiciária, à democracia brasileira. Então o Brasil vive a mistura total da política com as Forças Armadas. É ruim pra gente. Estados Unidos não, Estados Unidos é separado. Por isso, inclusive, o Trump nunca pôde fazer no primeiro mandato dele, e olha que ele fez muita coisa, mas ele nunca pôde fazer algo que o Bolsonaro fez com a maior naturalidade, né? Que foi se sentar junto aos generais do alto comando das Forças Armadas aqui no Brasil e propor a eles abertamente uma ideia de golpe de Estado. Aí vocês topam? Daí um disse que topa, dois disseram que não topam, acabou que não aconteceu. Mas olha a leveza, olha a facilidade com que teve isso e com, inclusive, insistência depois por parte do Bolsonaro e do entorno dele, querendo convencer aqueles generais, até ameaçando, né? Fazendo a caveira deles na rede social. Estados Unidos, isso não era possível no primeiro governo Trump. O Trump quer fazer com que seja possível neste segundo governo. Ele quer para os Estados Unidos Forças Armadas politizadas.
extirpando quem pensa diferente de dentro delas, deixando apenas militares altamente leais, que mostrem a sua obediência, que deem mostras da sua obediência, por exemplo, no combate ao identitarismo, no jeito de ser mais masculino, mais estereotipicamente machão, que o Hegseth acha que é o segredo para a efetividade das Forças Armadas, né? Se fosse assim, a Rússia, que é uma das maiores potências militares do mundo, não estava tomando um atraso tão grande para conquistar um país muito mais fraco que ela. Ele está tentando. Ele quer dobrar as Forças Armadas americanas. Os generais agiram bem nessa apresentação. No final das contas, não houve aplausos efusivos durante, nada disso. Silêncio. Trump até reclamou desse silêncio ali. No fim, deram um aplauso protocolar, como é de praxe também das Forças Armadas, depois de ouvir o presidente discursar. E ficou por isso mesmo. Ao menos na postura, ok. Mas a gente sabe como é fácil as instituições virarem. Como com alguma pressão, muita gente se dobra. Como faculdades, firmas de advocacia, imprensa, estão muitas sob pressão e muitas têm se dobrado. Não será a primeira vez se acontecer. Agora, as Forças Armadas é um capítulo a mais, né? Porque, queira ou não, toda democracia moderna, ainda mais em países grandes como o Brasil e os Estados Unidos, depende principalmente, a manutenção dela ou a queda dela depende principalmente das Forças Armadas. Um país como o Brasil, por exemplo, é impensável ocorrer um golpe ou qualquer coisa sem a participação das Forças Armadas. Não tem como. Estados Unidos também. E Trump está tentando. Conseguirá? Não sabemos. Não se enganem achando que não é possível. É possível, sim. Quer fazer nos Estados Unidos o que já é a praxe no Brasil. E olha que no Brasil, embora a mistura seja a praxe, né, no final das contas as Forças Armadas não se dobraram. A proposta golpista que foi oferecida a elas, não se dobraram. Vamos ver nos Estados Unidos. Ali quando a coisa vira, às vezes ela vira com mais verdade, porque aqui também, né, é misturado, é lambuzado mesmo, mas tudo apresenta resistência. Também não existe lealdade total aqui, né? É difícil no Brasil isso. Estados Unidos é diferente. Momento bastante grave para a democracia americana e, portanto, para o mundo. Não se enganem, tem um efeito sim, o fato da nação mais poderosa do mundo, com todos os problemas, com todas as contradições, hipocrisias, crimes, mas o fato dela ter um regime democrático. Se ela perder isso, dias difíceis pela frente.